se satisfaz um polinômio se existe um f em f de x mônico com f de alfa igual a 0. E lembra que tínhamos definido também o grau de uma extensão, esse número pode ser infinito, como a dimensão sobre o corpo F do F espaço vetorial K. E em particular tínhamos que, sim, esse número é finito, então, para tudo, alfa em K, alfa é algébrico sobre F, e isso era simplesmente só olhando a torre de extensões F dentro do corpo mínimo que tem o F de alfa, dentro do K. Se esse espaço vetorial é finito, a dimensão desse espaço vetorial é finita, portanto, esse cara alfa é finito. Lembrem que essa dimensão é o grau do polinômio minimal do alfa, isso é definido como o grau do alfa, é o grau do polinômio minimal. É o único irredutível que satisfaz essa condição, que f de alfa é 0, de alfa. E esse aqui é igual ao grau da extensão f alfa f. E esse número é finito e divide o grau da extensão kf. Esse era um corolário do teorema que a gente provou, que é o grau do kf, isso vale mesmo sendo extensões, sendo algum dos números infinitos, é igual ao grau do k, isso era mais geral, do kl por o grau do lf para uma torre do jeito f dentro de l dentro de k. Então aplica nisso para L sendo esse corpo aqui. Acho que isso foi essencialmente tudo que a gente falou na terça-feira passada. Não lembro se dei a seguinte definição, mas definição: uma extensão extensão é assim? Não é com C? Obrigado. Uma extensão f em K é dita algébrica sim tudo alfa em K é algébrico sobre F. Então, em particular, toda extensão finita é algébrica. Por essa observação aqui. Toda extensão de dimensão finita é algébrica. E talvez lema ou proposição. Se vocês têm uma sequência de extensões e o L é algébrico sobre o F e K é algébrico sobre o L, então K é algébrico sobre o F. A gente tem sequências de extensões algébricas. Se esse aqui é algébrico e esse aqui é algébrico, essa extensão aqui é algébrica. A prova
Bom, tá. Vamos pegar qualquer elemento alfa em K. Ele satisfaz um polinômio. Existe AI em L, porque o K é algébrico sobre L, com a condição que alfa a la N, tá, e talvez devia dizer N um número inteiro positivo, então que é alfa a la N mais A1 alfa a la N menos 1 até mais a n é igual a 0. Tá? E cada um desses aí estão em L. Agora, como o L é algébrico sobre o F, cada um dos A's que estão em L são algébricos. Então a gente pode olhar a seguinte sequência de extensões. Temos o F, que eu vou declarar como o F0. Esse cara aqui está dentro do F1, que é igual ao F0 agregado o AN. Esse aqui está dentro do F2, que é o F0. Diretamente vamos escrever assim. O F2, que é igual ao F1 agregado o AN-1, e assim até o Fn, que é o F0 de A1 até AN, e esse aqui está dentro do Fn mais 1, que tem o A1 até AN e alfa. E esse aqui está dentro de K. Cada uma dessas extensões é algébrica. Em cada uma dessas extensões, eu agreguei um elemento do corpo, que era um elemento algébrico sobre o corpo anterior. Então, cada uma dessas extensões é finita. O grau de cada uma dessas extensões é finita. Pelo tanto, o alfa é algébrico. Porque essa extensão aqui é finita. Que é o que a gente queria provar. Bom, acho que isso é... Antes de mudar para um outro tópico, talvez vou dar mais um exemplo de uma aplicação. Se todo polinômio é redutível, eu nunca lembro se esse aqui é com I ou com Y. Vamos botar... Não, tem que ser com I. É com Y, certo? I? Nunca lembro essa. Obrigado. Todo polinômio em R de x irredutível tem grau 1 ou 2. Talvez vocês provaram com o Eduardo na álgebra 1 esse fato. Então, pegam F que seja irredutível. Ele tem uma raiz MC. E o grau dessa extensão aqui é 2, porque o C é a adjunção de uma raiz quadrada de menos 1. O I satisfaz um polinômio de grau 2, que é minimal. Então, o grau de F, que é o grau desse polinômio F, o grau da alfa, tem uma raiz alfa em C. Então, o grau daquela raiz alfa é o grau do F e tem que dividir o número 2. Pronto.
Alguma dúvida sobre extensões algébricas? Até agora acho que falei coisas que vocês talvez sabiam. E muito provavelmente o tópico que segue, que é o tópico de hoje, também seja uma coisa que vocês já conhecem do segundo grau. Pelo menos eu, quando estava no segundo grau, adorava esse tópico. Então vamos fazer construções com regra e compás. Alguém me corrige se tem alguma palavra errada aí. Não faço ideia se alguma. Se regra acho que existe. E compás não faço, não sei. É régua. É régua. Mesmo? Caramba. Então utilizam regra, mas regra é para outra coisa, então. Tá, tem duas exceções diferentes. Assim? Obrigado. E compás? Compasso? Duas S's. Assim? Obrigado. Sem acento. Régua? Tá. Aí. Obrigado. Bom, então, são três, agora sim, regras. E as três regras são as seguintes. Vamos assumir que dois pontos já são construídos. Temos construído, dois pontos, MR2. Então, vou dar regras para dizer quando vou encontrar um subconjunto de pontos no plano que eu vou chamar de construtíveis. Tá? Então, temos dois que já são construídos. São construídos. A segunda regra é, dado dois pontos construídos, eu posso construir a reta por dois pontos construídos ou o círculo com centro em um dos pontos passando pelo outro. E a regra 3 é, dado uma reta ou um círculo, interseções entre retas e círculos construídos são construídas. Interseções dos objetos em dois são construídos. Ou construtíveis. Isso determina um conjunto único de pontos dentro do plano, que são os pontos construtíveis pelaquela regra, por um conjunto finito de operações das permitidas. Tá? Então, um ponto de R2 é chamado construtível se eu posso construir aquele ponto, começando com os dois já dados, por um conjunto finito de operações como esses aí. Então vamos ver algumas construções que a gente pode fazer. As regras estão claras? Quais são as regras de construção? Tá? As regras são, dado dois pontos, talvez aqui, dados dois pontos, eu posso fazer essa reta aqui, ou eu posso fazer esse círculo assim, ou eu posso fazer esse círculo assim. Eu sou muito ruim desenhando, mas esse é um círculo e essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Em algum universo isso é certo. Então, construções que a gente pode fazer. Por exemplo,
dada uma reta L e um ponto P fora da reta, a reta perpendicular a P, a L, desculpe, que passa por P, é construtível. Tá? Essa reta a gente pode construir. Tá? Com esse ângulo assim de 90 graus. Então, como que a gente faz aquela construção? Escolhe em qualquer ponto dessa reta, que não esteja na perpendicular. Mas é fácil encontrar um ponto que não esteja na perpendicular. Tem que ter muita mais sorte para escolher exatamente esse ponto. Peguem o círculo com centro em P. Esse é um ponto auxiliar. Que passa por quê? Esse círculo vai intersecar essa reta L em dois pontos. Um deles é Q por definição, o outro ponto vai ser Q'. Então, esse círculo é o primeiro passo da nossa construção. Logo, pegam o círculo que passa por Q, com centro em Q, e que passa por Q'. Esse é o segundo ponto da nossa construção. E logo pegam o círculo que passa por Q', com centro em Q' e que passa por Q. Esse é o terceiro ponto da nossa construção. Esses dois círculos se intersecam em dois pontos. Vamos chamar esse ponto de R e R'. A reta que une o R e o R' passa por P e é perpendicular a ele. Esse é um exercício que eu deixo para vocês provar. Isso é trivial. Tá? Então, em perpendiculares, a gente sabe como construir. Que outras construções a gente sabe fazer? Tá, pode acontecer que eu precise calcular a perpendicular, mas no caso que o ponto P pertence à reta L. E aí a construção é diferente. Se eu tenho uma reta L e tenho um ponto P na reta, eu quero desenhar a perpendicular. Tá, construir a perpendicular. Também é possível, peguem qualquer rádio, qualquer ponto Q, e façam um círculo. Com centro em P, que passa por Q. Parece diferente, mas a construção é exatamente a mesma que lá. Agora, pegam esse é o círculo, a primeira construção. Logo, pegam o círculo com centro em Q, passando por Q'. Esse é o segundo círculo. E agora o círculo com centro em Q', passando por Q. Esses dois círculos se intersecam em dois pontos, R e R'. E a reta que une esses dois é perpendicular a L e passa por P. Tá? Essencialmente é a mesma construção que eu comecei com o ponto P e eu fiz um círculo passando pela reta. Só que o desenho luz é diferente, mas é a mesma coisa. Ok. Notem que esses são passos permitidos aqui no número 2. Então, todos esses pontos que aparecem aí são construtíveis. O ponto P é construtível, o ponto R e R' é construtível, o ponto Q não. Esse ponto Q eu não construí ele, eu não tinha como pegar aquele Q. Eu peguei um ponto aleatório, um ponto arbitrário, tá? E não importa qual ponto Q eu escolha, esse R e R' vão ser... Opa, estou falando besteira, né? Isso está errado. O R e R' não são. O Q construtivo é a reta. Mas o R e R' dependem do ponto Q que eu não posso construir. Mas toda reta precisa de dois pontos. Como que é? Toda reta construtiva precisa de dois pontos. Toda reta construtiva precisa de dois pontos. Então você consegue o quê? O que eu consigo é, do P, eu consigo esse ponto aqui. Esse ponto é construtivo, que é a base da perpendicular.
Tá, vamos construir mais uma. Se eu tenho uma reta e eu tenho um ponto fora da reta, o que eu posso construir é a paralela à reta L passando pelo ponto. Bem, e isso é fácil, porque a gente já sabe que podemos construir primeiro a perpendicular à reta L, passando por P, e agora a perpendicular a essa reta, passando por P. Tá? Então, paralelas a gente sabe construir. Finalmente, uma que a gente pode construir é trasladar distâncias. Então, se eu tenho um segmento, ou seja, dois pontos construídos, e eu tenho uma reta, tá, vamos fazer que não seja paralela. Talvez, vamos fazer assim. Tenho esse segmento, eu tenho aqui uma reta L e tenho marcado um ponto P naquela reta, porque eu gostaria de trasladar aquela distância para essa reta aqui. Então, primeiro que a gente vai fazer é desenhar essa reta, que eu posso fazer porque eu tenho esses dois pontos. Então, tenho esse ponto e tenho P. Uma outra coisa que eu posso fazer é pegar a paralela a essa reta L por esse ponto. Isso eu posso fazer pela construção aqui. A outra coisa que eu posso fazer é pegar o círculo com centro aqui, que passa por esse ponto. Então, agora, essa distância é igual a essa distância. E agora eu posso pegar a paralela a essa reta que passa por esse ponto. Então, essa distância é a distância D. Então, eu posso trasladar distância. Tá? Todas essas construções são construtivas. Então, a gente pode dar uma definição. Notem que, do jeito que estamos, eu comecei com dois pontos que eram construídos, essa era a base. Então, eu posso desenhar a reta por esses dois pontos, a perpendicular por esse ponto, e vou considerar esses dois como eixos em R2. E vou chamar esse ponto de 0 e esse ponto de 1. Eu poderia ter escolhido outros nomes, mas tá. Mas isso me dá um sistema cartesiano para identificar qualquer ponto de R2. Tá? Então, definição, quando eu falo de um elemento de R2 com coordenadas A e B, vou dizer, tá, aqui, nesse eixo e nesse eixo. Tá? Quais são os números reais? Então, definição. Um número A em R é dito construtível se o valor absoluto de A é igual à distância entre dois pontos construtíveis. Tá? Isso identifica um subconjunto de números reais, todos aqueles que são construtíveis. Então, o primeiro lema é o lema trivial. Eu achei que a aula ia ser curta, mas vai ficar muito curta. Ou estou indo muito rápido. Alguma das duas coisas. Mas tá. Lema.
o ponto com coordenadas A, B em R2 é construtível? Essa é como a primeira definição, para quando os pontos de R2 são construtíveis. Sim, e somente sim, os dois números reais, A e B, são construtíveis. Com aquela definição lá. Então, a ida é muito simples. Se eu tenho um ponto que eu posso construir, que é aquele P, então eu posso tirar as duas perpendiculares a cada um dos, ou as duas paralelas a cada um dos eixos, e aqui terei as coordenadas A e B, que aparecem como distâncias entre dois pontos altos. Então, tanto A como B são construtíveis, como números reais. Tá? A volta, se eu tenho dois números reais que são construtíveis, por definição, eu tenho duas distâncias, eu tenho 4 pontos. Esses dois, a distância A, talvez deve ter cuidado com se um dos dois é negativo. Vou fazer o caso que sejam os dois positivos. Deixa para vocês pensar como mudar do quadrante para um outro caso. E o outro tem distância B, e a gente já viu que eu posso trasladar a meus eixos essa distância para aqui, essa distância para aqui, logo tirar as paralelas dos eixos, e a interseção é o ponto P com essas coordenadas, que é construtivo. O que não é trivial, e é de algum jeito surpreendente, é a seguinte observação. Seja K dentro de R o conjunto de números construtíveis, então K é um corpo. E um subcorpo de R. E essa não é inteiramente trivial. Mas é simples, mas é uma observação que é interessante. Bom, então a gente tem que provar que se eu tenho A e B, sejam A e B em K. Então, a soma, vamos supor que A e B sejam positivos por enquanto. Então, A mais B é simples de construir. Eu pego uma reta, traslado a distância. Eu tenho 0 aqui, eu posso fazer a distância A nessa reta e logo traslado uma distância B para essa reta, e essa aqui tem distância A mais B. Então, A mais B é construtivo. Se A for maior que B, então A menos B é construtivo. Do mesmo jeito, eu pego a distância A e agora eu boto a distância B aqui. Então, essa distância é A menos B. Se A é positivo, menos A é construtivo. Porque eu tenho 0, tenho a distância A, então eu pego o círculo com centro em 0, passando por A, e a outra interseção com o eixo vai ser menos A. Talvez menos A é construtivo só pela definição, né? Porque, por definição, menos A é construtivo porque o valor absoluto é A. Então, somas, diferenças são construtíveis. O 0 e o 1 são construtíveis por definição, porque eu comecei com esses dois.
por definição. Então está faltando provar que o produto A por B está em K. Eu quero provar que A inverso está em K para tudo A diferente que zero. Então a primeira observação é a seguinte. Se vocês têm um triângulo construído, vamos fazer ele menor. E tem uma reta paralela a alguma das três. E algum segmento marcado naquela reta. Então vocês podem construir um triângulo similar, desenhando a reta paralela a essa por esse ponto, e a reta paralela a essa por esse ponto. E então esses dois triângulos são similares. Então o dado foi, eu comecei com um triângulo construído e um segmento numa outra reta. E essa reta é paralela a algum dos três lados. Então, ser similares, lembrem que se eu tenho lados A, B e C, e esses lados são A', B' e C', então a linha sobre A é igual a B' sobre B, que é igual a C' sobre C. Bom, escolhi nomes exatamente errados, mas tá. Então, eu posso fazer um triângulo com lados, sei lá, vamos botar, quero fazer A e B, então vamos botar que um dos lados seja 1. Vamos fazer que esse lado seja 1, que esse lado seja A, esse lado não importa. Esses dois eu posso construir. Porque eu posso construir a distância A e eu posso construir a distância 1. Tá? Então, vamos fazer que esse lado seja B, esse lado não importa. Então, esse lado aqui tem que ser igual a A por B. Porque esse número dividido A é igual a esse número dividido 1, que é B. Então, o que eu precisei? Eu precisei um triângulo com lados 1 e A que é construtível e um lado B que é construtível. Pronto. Então, A por B é construtível. Então, para fazer A inverso, é similar. Pego um A, em lugar de fazer esse cara que seja B, ou esse cara aqui que seja produto, botem aqui que seja 1 esse lado. Então, agora estou começando com esse triângulo, uma reta paralela, e esse lado 1. Então agora esse lado aqui é 1 sobre A. De novo é o mesmo, porque 1 sobre A é igual a esse número sobre 1. Então A inverso está em K. Logo, os construtivos formam um corpo. E o que a gente quer fazer é identificar aquele corpo. Então, todos os números que eu posso construir com regra e compás são fechados pelas operações de corpos dentro dos números reais. Em particular, eu tenho os racionais dentro. Tá, a construção que acabamos de fazer produz explicitamente os racionais. Mas não fica claro se a gente tem mais números do que os racionais. Tá? Eu comecei com 0 e 1, e eu produzo sumas a inversos, então, com certeza, a gente tem os racionais. Então, a pergunta é se tem mais alguma coisa que os racionais. O seguinte lema prova que temos mais do que os racionais. Então, lema, se A está em K, então a raiz quadrada de A está em K. Então, como que a gente faz aquela construção? Vamos desenhar um círculo. Eu posso fazer A e 1 construtíveis. Então, A mais 1 é construtível. Então, vou fazer um círculo com diâmetro A mais 1. Tá?
Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho A, desenha na perpendicular, que eu posso fazer porque a perpendicular é construtível, esse círculo é construtível, então esse ponto aqui é construtível. Tá? E meu claim é que essa distância, então, que é a distância entre dois pontos construtíveis, é a raiz quadrada de A. Tá? Então, o primeiro passo é notar que esses dois triângulos, vamos primeiro reduzir o caso, provar que esses dois triângulos são similares. Esses dois triângulos são similares. Então, vamos chamar esse triângulo de T e T', são similares. Então, se isso fosse certo, então, por que esses dois são similares? Porque, bom, tá. Essa reta é perpendicular a essa reta é perpendicular a essa reta, e essa reta é perpendicular a essa reta. Então, os ângulos entre eles são todos iguais. São dois triângulos com os três ângulos iguais. Tá? Então, são similares. Mas então, como esses dois caras são similares, e esse lado é A, esse lado é raiz quadrada de A, e esse lado é 1, desculpa, esse lado chamem de R. Tá? O que a gente sabe é que como que é a similaridade aqui? Certo, é S que é similar com S, certo? Então é R sobre A. Tá certo. É igual a 1 sobre R. Tá? R sobre A é igual a 1 sobre R. Esses são os lados similares em cada um dos triângulos. Então, daqui, segue-se que R ao quadrado é igual a A. Portanto, R é a raiz quadrada de A. Então, devo provar que esses dois triângulos são similares. E com isso já acabou. Tá? Então, para provar que esses dois triângulos são similares, de novo, meu argumento foi essa reta é perpendicular a essa reta é perpendicular a essa reta, e essa é perpendicular a essa. Mas por que essas duas retas são perpendiculares? Acho que isso deve ser segundo grau, não é? Eu estou com problemas para saber o que é o que o pessoal faz em segundo grau ou não. Mas vamos provar então que essas duas retas são perpendiculares, que isso finaliza que os dois triângulos são similares, tá? Então, tá, pode fazer de diferentes jeitos, mas vamos fazer do seguinte jeito. Esse ponto aqui tem coordenadas x e y. Vamos botar o centro desse círculo em... Tá, vamos fazer como lema, talvez. Que o que está faltando na prova aquela é o seguinte lema. Dado um círculo, e um ponto, esse triângulo é reto. Então, a prova. Bote no centro do círculo em 0, o rádio que seja R, e o ponto é XY. Então, x e y satisfazem a equação x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado. Agora, essa distância aqui, vou tirar a perpendicular assim. Por Pitágoras, esse lado aqui é y ao quadrado mais, vamos chamar ele de D, dele de A e ele de B. Então, A ao quadrado é igual a y ao quadrado mais x menos r ao quadrado. Mais r ao quadrado. E b quadrado é igual a y quadrado mais x menos r ao quadrado. Esse aqui é x, esse aqui é o y. Poderia ter botado r menos x. Tá.
Então agora, a quadrado mais b quadrado é igual a 2 vezes y quadrado mais 2 vezes x quadrado mais 2 vezes r quadrado mais 2 vezes xr menos 2 vezes xr. É isso aqui, é igual a 2 vezes y quadrado mais x quadrado, que é r quadrado, mais 2 vezes r quadrado, e isso é 4 vezes r quadrado, que é 2r ao quadrado, que é esse cara ao quadrado. Então, por Pitágoras, agora sim esse cara tem que ser 90 graus. Pronto. Então, raízes quadradas existem. Isso finaliza a prova desse lema. Ok? Então, agora eu gostaria de dizer que não existe mais nada do que raízes quadradas. Então, o teorema de hoje é o seguinte. Teorema sejam AI igual 1 até M construtivos, elementos de K. Então, existem B, I, igual 1 até N, com a seguinte observação, que é igual a F0, que está dentro de F0 adjunto B1, está dentro de F0 adjunto. Vamos fazer a adjunção raiz quadrada de B1. Está dentro de F0, adjunto. Vamos fazer que esse cara seja F1. Está dentro. Fi mais 1, que é igual a Fi adjunto a raiz quadrada de Bi. Até Fn, que está dentro do K, que são todos construtíveis. Tá ok? Todos os AI pertencem a Fn. Como que é? BI mais... tá certo. Então, sim, obrigado. Talvez seria melhor botar com B0 no começo. Mas tá. O negócio é, existe uma cadeia, uma torre de extensões de corpos. Em cada uma dessas extensões, o que estou agregando é uma raiz quadrada de um elemento que não estava no corpo anterior. Tá? Então, o que eu vou pedir é que a raiz quadrada de BI, existe BI, e a raiz quadrada de BI mais 1 não está em FI. Então, cada um dos graus dessas extensões é 2. Tá? E em um conjunto finito de extensões, eu chego a um corpo que contém todos os números construtivos com que comecei. Conversamente, dado BIs como acima, e uma extensão estrela, então todo elemento de Fn é construtível. Isso foi ruim. Talvez melhor não botar aqui em K, porque senão é trivial aquela afirmação. Tá? Dado uma extensão de agregar raízes quadradas,
uma torre finita, cada uma dessas extensões é de grau 2, agregando raízes quadradas de elementos que não estavam no corpo anterior. Então, o último corpo daquela extensão consiste de números todos construtivos. Tá? Então, a conversa é... Vamos provar esse teorema. Prova. Sim. Can you say the statement in English? Oh, yeah. So the theorem is saying the following. So if you have a bunch of numbers that are all constructible, then there's two things. You can construct a tower of fields in each time, in each term in this extension. It's an extension of degree 2. You're adding a square root of a number that wasn't in the previous field. And this is a finite extension. This n probably has nothing to do with this m. But the point is that all of these constructible numbers end up being in this last field. And the converse is easier, is that if you're given these PIs and this extension, then every element in this field is constructible. Yeah, probably my English is better than my Portuguese, but you probably wouldn't notice that. Então vamos provar isso. A conversa é mais simples. Como que é a conversa? Eu quero provar que todo elemento de Fn é construtivo. Tá? Mas cada um desses passos agregamos raízes quadradas. Comecei com quê? Agreguei raízes quadradas de elementos e cada um das raízes quadradas é construtivo. Tá? Então, o que eu gostaria de fazer é o oposto. Se eu tenho elementos construtíveis, eu quero ver que existe essa extensão. Tá? Mas aquela prova é simples. É o seguinte, essa é a seguinte observação. É a seguinte observação. Dado 4 pontos construtivos, então, dado 2 pontos, eu posso fazer ou uma reta ou 2 círculos. Qualquer seja a escolha, todas essas interseções são construtivas. Tem coordenadas todas construtivas. Então, todas essas interseções entre retas e todas as interseções entre retas e círculos ou círculos possíveis são construtivos. Então, a observação é simples. Dada duas retas, para duas retas, por exemplo, se vocês me dão os pontos A0, B0 e A1, B1, a reta que passa por esses dois pontos tem a equação y menos B0 é igual a x menos A0. Talvez aqui então vou multiplicar por A1 menos A0. E aqui por B1 menos B0. Dada duas retas, a solução conjunta do sistema linear de equações, vocês podem calcular, é linear. Tá?
Então, dado duas retas é simples. Dado dois círculos, a única que não é trivial é a interseção entre dois círculos. Dado uma reta e um círculo, dados uma reta e um círculo, a solução envolve tirar uma raiz quadrada. Deixo para vocês calcularem isso. Se tem uma reta e um círculo, encontrar a interseção envolve calcular uma raiz quadrada. A única que não é inteiramente trivial é dado dois círculos. Porque dado dois círculos, em princípio, isso envolve tirar uma raiz quarta. Tenho duas equações de grau 2, eu quero encontrar a solução a um sistema de duas equações de grau 2. Uma interseção de dois caras de grau 2. Em princípio, eu deveria tirar uma raiz de grau 4. Então, vamos ver que a interseção de dois círculos não precisa tirar uma raiz de grau 4. Que isso é um fato interessante de geometria algébrica. Mas então, quais são a equação do círculo que passa com centro, tá? Em A0, B0 e raio R é x menos A0 ao quadrado mais y menos B0 ao quadrado igual a R1 ao quadrado. Eu quero pegar a interseção desse cara com... Acho que eu já fiz. Não, quase. X menos A1 ao quadrado mais y menos B1 ao quadrado igual a R2 ao quadrado. Tá? Então, como que a gente encontra a interseção desses dois círculos? Simplesmente vamos olhar a igualar eles. Tá? Então, vou tirar a diferença dessas equações. Por certo. Eu tenho notas para não fazer besteira nesse tipo de... Para não... Se eu esqueci alguma coisa que eu devia fazer. Mas tá. Então, vamos tirar a diferença dessas duas equações e é R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado, que isso é R1 mais R2 por R1 menos R2. E isso aqui é igual a... Bom, tá. X... Essa diferença aqui, que é x menos A0 quadrado menos x menos A1 quadrado mais y menos B0 quadrado menos y menos B1 quadrado, que isso é x, a soma desses dois, que é 2 vezes x, estou fazendo correto? Sim, está certo. 2 vezes x menos A0 mais A1 por a diferença desses dois. E a diferença desses dois é x menos esse cara, então isso dá A1 menos A0. Mais 2 vezes y menos B0 mais B1 por B0, B1 menos B2, menos B0. Então vimos que a gente tem uma equação linear para resolver. Então eu posso utilizar essa equação linear para botar em alguma dessas duas equações. Agora eu posso resolver o y do x por uma substituição linear, botar nessa equação
E para resolver isso, só preciso tirar uma raiz quadrada. Tá? Então, só preciso raiz quadrada. Agora, por definição, as únicas construções que a gente podia fazer para construir pontos novos eram esses. Eram interseções de retas e círculos de pontos construtíveis que já tinham. Então, as únicas coisas que podem aparecer são as soluções a essas interseções, que são ou substituições lineares ou raízes quadradas. Então, isso finaliza a prova do teorema. Alguma dúvida? Acho que é simples. The initial BIs, are they constructible? So they are, because each one of these elements is you're adding a square root. Of a constructible. Yeah, the square of this guy is in the field. Okay. And we know that you can construct square roots of constructible guys. Yeah. Ok. Acho que tenho mais alguns minutos, então o que eu tinha preparado para dizer? Vamos provar alguns teoremas clássicos. Então, será, por exemplo, um corolário disso. Corolário. Todo elemento alfa em K é algébrico. E o grau de alfa é uma potência de 2. Por quê? Essa é simplesmente a observação de que o alfa pertence ao Fn, tem aquela sequência, e o grau de Fn, que é igual a 2 ala... quantos agreguei? N? É N ou N mais 1. Eu acho que é N. Aí. Tá? E quantos Bs agreguei? Então, por definição, o grau de alfa divide a 2 ala N, pelo tanto tem que ser 2 ala K para algum K. Tá? E em particular é algébrico. Então, todo número construtível é algébrico. Pelo tanto, K é uma extensão algébrica de Q. E é uma extensão algébrica que estão vendo que não é finita. Posso agregar infinitas raízes quadradas. Tá? Então, isso poderia ter sido uma conversa falsa a um teorema que eu falei, como extensões finitas serão algébricas. Tá? Uma outra observação é números que não sejam construtíveis, dado aquele corolário, são fáceis de construir. Porque o único que eu devo construir é um número que o polinômio minimal não seja uma potência de 2. E esses são os teoremas clássicos do segundo grau, que esses são que eu achava fascinante quando estava no segundo grau. Então, teorema. Mas esse teorema eu vou botar assim, porque vai levar um tempo a explicar por que eu menciono como teorema. Não pode ser, não é possível trissecar um ângulo. Então, para realmente fazer isso um teorema, a gente tem que definir o que significa por não é possível. Tá? E o que significa um ângulo. Então, deixa que eu dê uma definição explícita de aquilo que eu vou referir com trissecar um ângulo. Tá? Então, talvez a definição é uma definição. Eu vou dizer que um ângulo θ é construtível. Um ângulo θ é construtível se o cosseno de θ, que é um número real, é construtível.
essa definição é uma definição correta, uma definição rápida, mas é equivalente a dizer que eu posso construir a reta que tem ângulo θ com respeito ao eixo x, no eixo cartesiano que eu comecei. Isso aqui é equivalente a, no eixo cartesiano, essa reta com ângulo θ é construtiva. Mas isso dá uma definição de que é um ângulo quando um ângulo é construtivo. Então, o problema de dizer não é possível trisecar um ângulo é um problema complicado, porque com certeza vocês têm ângulos que são trisecáveis. Acho que o 90 graus é trisecável. 45 graus acho também. Então, quando eu falo não é possível, eu quero uma construção universal que serva para trisecar qualquer ângulo. Por exemplo, para bissecar um ângulo é fácil. Se eu tenho um ângulo θ, eu posso construir sempre a bissecção. Isso é fácil. Por certo, vocês não sabem, é simplesmente escolher qualquer rádio, pegar esses pontos, fazer 2 círculos assim. Essa reta passa pela origem. Essa é uma construção universal que serve para qualquer ângulo. Então, o que eu quero provar é que não existe uma construção universal que serve para qualquer ângulo para trisecar um ângulo. Que isso é complicado, é possível de fazer, mas o que a gente vai fazer é muito mais simples, vamos provar aquele teorema que não existe uma construção universal, fazendo o seguinte: existe um θ que é construtível, θ construtível, ângulo construtível, tal que θ dividido por 3 não é construtivo. Então, isso vamos provar. Então, desse tipo de coisas, realmente eu não lembro da escola, mas eu acho que era identidade do tipo que o cosseno de alfa mais beta é o cosseno de alfa por o cosseno de beta menos o seno de alfa por o seno de beta. Isso aí é correto? Tá. Então, dado essa identidade, daqui a gente pode tirar que o cosseno de 2α é igual ao cosseno de alfa ao quadrado menos o seno de alfa ao quadrado. Esse aqui é 1 menos o cosseno de alfa ao quadrado. Então, esse aqui é 2 vezes o cosseno de alfa ao quadrado menos 1. Finalmente, o cosseno de 3α é igual ao cosseno de alfa mais 2 vezes alfa, que isso é o cosseno de alfa. Acho, devia ter dado a do seno também, né? Então, isso aqui é o cosseno de alfa por o cosseno de 2α, que é esse que está aqui. Menos o seno de alfa por o seno de 2 vezes alfa. Então, eu espero que vocês me permitam dizer que o seno de 2 vezes alfa é igual a 2 vezes o seno de alfa por o cosseno de alfa. Então, o cosseno de 3α é igual a
aqui eu tenho 2 vezes o cosseno quadrado de alfa. Opa, esqueci um cosseno aqui. Obrigado, o quadrado aí. Então, tenho 2 vezes o cosseno de alfa ao cubo menos o cosseno de alfa menos 2 vezes o seno de alfa por seno de alfa por cosseno de alfa. Então, de novo, isso aqui é 2 vezes o cosseno de alfa ao cubo menos o cosseno de alfa menos esse aqui é 2 vezes 1 menos o cosseno quadrado. Então eu tenho menos 2 vezes o cosseno de alfa mais 2 vezes o cosseno cubo de alfa. Que isso é igual a 4 vezes o cosseno de alfa ao cubo, que é esse com esse, menos 3 vezes o cosseno de alfa. E acho que isso deu correto. Pelo tanto, então eu quero procurar um número construtível aqui, de tal jeito que o alfa, o 3 alfa vai ser o θ. Esse aqui vai ser meu alfa. Essa aqui é uma equação polinomial satisfeita, que tem grau 3. Então é candidato a não satisfazer aquela, a não pertencer àquele corpo. Tá? Então agora, escolhem alfa igual a 20 graus, ou θ igual a 60 graus, porque o cosseno desse cara é construtível onde nós. O cosseno de θ é igual a 1/2. Então a gente tem que essa equação aqui, o cosseno de 3 alfa. Essa equação, como é? É que 1/2 é igual a 4 vezes o cosseno de alfa ao cubo menos 3 vezes o cosseno de alfa. Então, isso é a mesma coisa que dizer que é o polinômio f de x igual a 4 vezes x ao cubo menos 3 vezes x menos, vamos fazer 8 vezes x ao cubo menos 6 vezes x menos 1. Satisfaz que f do cosseno de alfa é igual a 0. Tá? Com alfa igual a 20 graus. Então, exercício trivial. F está em que, na realidade, z de x é irredutível. E pode fazer isso olhando. Alguém sabe fazer na hora? Eu acho que o critério de Einstein tinha uma versão trocada de ordem. A Einstein funciona, mas aí tem que escolher algum primo. Mas esse cara aqui não tem raízes mod 5. Cubos mod 5 são fáceis de calcular. Então esse cara aqui não tem nenhuma raiz mod 5. Então esse polinômio é um polinômio irredutível. Pelo tanto, esse cosseno de θ, cosseno de alfa, que é o cosseno de θ sobre 3, isso implica que o cosseno de θ sobre 3, esse cara, o grau dele, como na extensão de fq, é igual a 3. Esse é o polinômio minimal que é satisfeito por esse cara.
E esse cara não é uma potência de 2. Então esse número não é construtivo. Uma um pouco mais simples, mas que precisa de um exercício que eu não sei se vocês fizeram com o Eduardo. É o seguinte. O polígono regular de 7 lados não é construtivo. Não existe uma construção universal para construir um polígono regular de 7 lados. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos provar isso. De novo, eu devo produzir algum número que é número real, tal que o grau dele, na extensão, se eu agregar aquele número ao corpo Q, o grau daquela extensão não seja um múltiplo, uma potência de 2. Ok, então, de novo, o que vou pensar vai ser no ângulo mesmo. Então, botem Z que seja o cosseno de θ mais I pelo seno de θ, onde θ seja simplesmente 2π sobre 7. Esse Z é uma raiz sétima da unidade. Esse cara é um número complexo. Então, o seguinte é um exercício simples. Que eu gostaria de saber se vocês já fizeram. Mas é um exercício bonito. Dado um primo P e uma raiz péssima da unidade, uma raiz péssima da unidade, assim, construída desse jeito, Zp que seja igual a o cosseno de 2π sobre P mais I pelo seno de 2π sobre P dentro de C. Então, a soma de Zp a la K, desde K igual a 0 até P menos 1, é igual a 0. Tem o círculo de raio 1 nos complexos. E o que você está dizendo é que todas as potências, esse aqui é o meu Z, e todas as potências de Z estão equidistribuídas. O centro de massa disso é o 0. Esse é um exercício simples. Mas a questão é que esse cara aqui satisfaz, então, uma equação o polinômio caramba, eu sou estúpido, mas no começo da aula alguém me falou se era I ou Y, já esqueci. I mesmo, obrigado. O polinômio f de x, que seja igual à soma de k igual a 0 até p menos 1 x a la k com p', é irredutível. Em particular, para p igual a 7 é irredutível. Isso implica que a extensão pelo θ tem grau P menos 1.
E isso já é um absurdo. Daqui segue-se rapidamente que o cosseno de θ não é construtivo. Excepto se P menos 1 não é uma potência de 2. Tá? Então, para tudo primo que não seja uma potência de 2 mais 1, o cosseno não é construtivo. Isso é simples, porque o seno, esse cara aqui, para tirar esse número, eu preciso de uma extensão de grau 2, que é o I. Tá? Então, o grau do Z também tem que ser uma potência de 2. Porque estou multiplicando por 2, agregando I. Tá? Então, para tudo primo P que não seja da forma 2 a k menos 1, eu não posso construir o cosseno do ângulo 2π sobre P. Pelo tanto, eu não consigo construir esse cosseno, construir o ângulo 2π sobre P, é equivalente a construir o polígono regular com P lados. A conversa não é trivial, que é um teorema de Gauss. A conversa é o teorema de Gauss. E é que para tudo primo P dessa forma, existe uma construção do polígono regular de P lados. Que a gente vai utilizar a teoria de Galois para provar isso. Então, deixo para vocês pensarem outros exercícios do mesmo tipo. Todos eles, que não existe uma construção, não se pode dobrar o cubo. É o mesmo. É construir provar que é o lado do cubo que tem o dobro do volume, vai satisfazer uma equação polinomial irredutível de grau que não é uma potência de 2. Tá? Todos esses teoremas que vocês conhecem do jeito não se pode construir alguma coisa são exatamente do mesmo tipo. É que a gente identificou que a extensão do Q pelos números reais construtíveis é uma extensão algébrica e consiste de agregar todas as raízes quadradas. Tá? Bom, ok. Alguma dúvida? A conversa do teorema é que para tudo primo P, que é da forma 2 a k, a conversa é para tudo P igual a 2 a k mais 1, primo, o cosseno de 2π sobre P, ou equivalentemente o polígono regular de P lados, é construtivo. Mas isso não é trivial. Por que não é trivial? Porque não basta, talvez isso eu vou escrever mesmo, não basta provar que o grau, claramente aqui o grau dessa extensão é uma potência de 2. Tá? Mas então não basta provar que o grau seja uma potência de 2 para ver que o número é construtivo. A gente provou que todo número construtivo, o grau é uma potência de 2, mas a conversa é falsa. Falso. Existe alfa em R min que não é construtível, tal que o grau da extensão é uma potência de 2. A gente vai provar isso também utilizando a teoria de Galois. Então não basta ver isso, tem que fazer uma construção disso. Isso foi o que o Gauss fez. Ok. Mais alguma dúvida? Ninguém vai reclamar que não botei a lista no site? É que eu não sabia quantos alunos vão fazer realmente o curso, nem quem vai fazer o curso. Então, decidi que ia aguardar mais alguns dias para ver. Mas já é a segunda aula, estou vendo mais pessoas do que a primeira. Isso é uma questão estranha, dado que vocês estão fazendo tanto análise de variedade como medidas, que são cursos difíceis. Mas tá.